Bem-vindos ao Debate. Nossa proposta hoje é uma análise aprofundada e a troca de múltiplas perspectivas sobre a essência do nosso material de base. E nós vamos mergulhar hoje, sabe, numa cena bem específica e bem perturbadora. Muito perturbadora, com certeza. Pois é, imagina um grupo de homens maduros, eles sentam numa grama tranquilos, tipo, para comer um lanche. Eles dividem o pão, conversam, talvez até deem risada. Mas o detalhe absurdo, o detalhe aterrador dessa imagem... É que eles estão do lado de um poço escuro, né? Exato. Estão a poucos metros desse poço e do fundo dele, o próprio irmão caçula deles, um adolescente, está gritando desesperadamente por socorro. Como é que uma família chega a esse nível de crueldade absoluta? É uma imagem de revirar o estômago. Mostra uma capacidade muito assustadora de, isolar a empatia, a capacidade de compartimentar a mente humana para cometer uma atrocidade e logo em seguida comer um pedaço de pão. Sabe? Como se absolutamente nada tivesse acontecido. É bizarro. E a questão é que essa não é uma cena de ficção contemporânea. É um dos momentos mais marcantes detalhados no livro José, Príncipe do Egito, escrito pelo Hernandes Dias Lopes. A narrativa da vida de José levanta uma tensão profunda, quase desconfortável mesmo, entre o controle soberano do universo e a mais crua responsabilidade humana. E é exatamente essa tensão que a gente vai explorar. Isso. O nosso foco hoje é debater qual lente é a mais fiel para compreender essa história. Eu defendo aqui que a providência divina é a verdadeira protagonista. É a força invisível que orquestra, até mesmo a malícia humana mais sombria para alcançar um propósito redentor gigantesco. Olha, e eu abordo a questão de uma forma bem diferente. Acredito que focar primariamente nessa providência macro acaba higienizando o texto, sabe? Acaba minimizando a agência humana. A minha defesa é que essa obra do Hernandes Dias Lopes é fundamentalmente um estudo clínico sobre disfunção familiar, sobre falhas morais inexcusáveis e a implacável lei da semeadura e colheita. Não dá pra gente usar o céu para encobrir a sujeira que é feita na terra. Mas veja bem, não se trata de encobrir a sujeira. A leitura que eu faço do material não permite que a história do José seja lida apenas como um draminha familiar ou um acidente da antiguidade que teve um final feliz. Ela é o cumprimento de um decreto inabalável, entende? Mas o drama familiar é o motor palpável da coisa toda. É o cenário, eu diria. O autor deixa muito claro que Deus havia revelado ao patriarca Abraão, bisavô do José, um propósito bem específico. A família escolhida passaria por um período de servidão numa terra estrangeira. Isso era um imperativo pactual. Tá, você diz imperativo pactual, mas vamos traduzir isso para a prática daquela família, para o dia a dia deles. Certo, pensa nisso como um grande contrato histórico de fundação e sobrevivência de uma nação. A ida para o Egito não foi um desvio de rota. Era o laboratório de incubação necessário para Israel crescer sem se misturar com a corrupção total de Canaã. O que o texto chama de esperar a medida da iniquidade dos amorreus se encher. Então, quando José tem aqueles sonhos aos 17 anos, onde o sol, a lua e as estrelas se curvam para ele, não estamos falando de delírios juvenis de grandeza. Aqueles sonhos eram a planta baixa do projeto divino. A planta baixa? Sim. E cada infortúnio que se abate sobre ele demonstra o que o autor, citando o poeta William Cowper, chama brilhantemente de providência carrancuda. Providência carrancuda, certo. É uma carranca assustadora de circunstâncias que, na verdade, esconde a face sorridente de Deus. A maldade dos irmãos age livremente, sim, mas acaba sendo só um instrumento não intencional de uma orquestração muito maior. O objetivo final: transformar o José no salvador do mundo daquela época. Sinceramente, essa conta não fecha para mim. Eu entendo a visão macro, mas eu simplesmente não engulo essa ideia de relegar as ações humanas a, meros instrumentos não intencionais de um roteiro celestial, como se os irmãos fossem só atores lendo as falas de uma peça pré-escrita. Mas Deus usa essas falhas. Pode até usar, mas a genialidade moral deste texto está justamente no peso aterrador das escolhas. O sofrimento que a gente lê não desce do céu, ele é fabricado dentro de casa.
surge de erros morais crassos. O Jacó, o pai deles, materializa o favoritismo de forma imprudente. Ele dá a túnica. Isso. Ele dá para o José uma túnica talar, de mangas longas, super colorida. E isso não era só um agrado de moda da época. Era como entregar a escritura da empresa na mão do filho mais novo na frente de todos os irmãos mais velhos. Ele basicamente desenhou um alvo nas costas do José. Olha, o favoritismo do Jacó é inegável e o texto não o poupa de críticas por isso de forma alguma. Exato. E o José também não é um santo intocável ali no começo, né? Ele espiona os irmãos, traz más notícias para o pai e fofoca, basicamente, exibindo uma arrogância e uma falta de prudência gigantescas. Os irmãos, por sua vez, deixam a inveja fermentar até virar um ódio assassino real. O clima pesou de vez. E pesou muito. Quando eles sentam para comer aquele pão na beira da cisterna, não é Deus movendo peças no tabuleiro. É o livre-arbítrio apodrecido. É a agência humana na sua forma mais corrompida. O texto quer que o leitor sinta repulsa. A gente não pode ofuscar a crueldade do processo só porque o desfecho, décadas depois, trouxe salvação. A responsabilidade por aquele trauma é 100% deles. Essa é uma leitura muito forte e realista da falha moral, eu admito. A crueldade deles é de fato repulsiva. Mas vamos analisar a mecânica desse ódio se concretizando. O estopim de tudo isso ocorre naquele campo em Dotã. Temos a túnica, a fúria irracional e a descida do menino para a cisterna seca. Como é que você enxerga a função dessa cisterna dentro da narrativa? A cisterna é o símbolo definitivo da disfunção daquela família. Pensa na coreografia da violência que aconteceu ali. Antes mesmo de José chegar perto deles no campo, eles já o avistam de longe pelo brilho daquela túnica. E ali mesmo já conspiram. Lá vem o sonhador, vamos matá-lo. O ódio subiu a cabeça rápido. Imediatamente. E a primeira agressão física nem é jogá-lo no buraco. A primeira agressão é o desnudamento. Eles arrancam a túnica de mangas longas de forma violenta. Ao fazerem isso, eles não estão só tirando uma roupa, entende? Eles estão arrancando a identidade de filho favorito. Estão destronando o projeto de herdeiro. Sim, é um despojamento de todo o status que ele conhecia até ali. Sem dúvida. O ambiente cultivado pelo Jacó era tão tóxico que a retidão moral do José, em vez de inspirar os irmãos, acabou expondo a escuridão deles, despertando inveja. A cisterna seca e escura é a masmorra do abandono absoluto. Aqueles que deveriam protegê-lo decidem apagá-lo. É o retrato de um ódio puramente humano, nascido na sala de estar de uma casa doente e consumado lá no deserto. Eu não vou tentar suavizar a brutalidade desse ato, mas eu desafio essa visão de que a cisterna é apenas um monumento ao ódio humano. Tem um conceito no texto do Hernandes Dias Lopes que eu acho fascinante, sabe? A ideia de que a cisterna atua como um crisol. Um crisol? É, aquele recipiente que vai ao fogo altíssimo para purificar o ouro e tirar a escória. Um crisol para um adolescente de 17 anos? Pensa bem. Exatamente para ele. Porque a providência de Deus raramente escolhe o caminho confortável. E o autor do livro usa exemplos paralelos que são incríveis para ilustrar isso. Ele menciona o John Bunyan, aquele escritor inglês que passou 14 anos trancado... Autor de O Peregrino, certo? Isso. 14 anos numa prisão úmida e insalubre por pregar o evangelho. E de dentro daquela escuridão completa ele escreveu O Peregrino, que virou um farol espiritual para o mundo inteiro. E o livro cita também a Fanny Crosby, que perdeu a visão com só 6 semanas de vida por um erro médico, uma tragédia puramente humana. No entanto, ela transformou as trevas dessa cegueira em mais de 4.000 hinos que consolam gerações até hoje. São exemplos de superação extraordinária, não nego, mas o ponto é esse. A cisterna de José não é muito diferente da prisão do Bunyan ou da cegueira da Crosby. Ela foi o primeiro módulo doloroso, porém totalmente essencial, do que a gente pode chamar de escola superior do Espírito Santo. Sem a humilhação total, sem o escuro e o frio daquela cisterna, o José talvez nunca perdesse aquela ingenuidade arrogante e o narcisismo típico dos 17 anos. Deus não tem pressa em preparar os seus grandes líderes.
A linha que puxa ele para dentro do poço é a exata mesma linha que amarra a sabedoria que ele precisaria ter para governar o Egito anos depois. Eu entendo a profundidade dessa analogia e até concordo que o caráter dele precisava de refinamento, claro. Mas nota que o seu argumento exige que a gente olhe para o fim da vida do José para tentar justificar o que aconteceu lá no começo. E não é assim que analisamos uma trajetória completa. Talvez, mas se a gente olhar para a realidade nua e crua daquele momento exato na borda do poço, a gente não vê refinamento espiritual, a gente vê oportunismo calculista. Vamos avançar um pouco na história, saindo da cisterna para a transação comercial, a venda do José. É aqui que a frieza dos irmãos atinge um patamar, olha, inacreditável. Você se refere à intervenção do Judá nesse momento. Sim, o irmão mais velho, o Rúben, até tem um lapso de consciência lá e planeja tirar o garoto em segredo. Mas ele se afasta. Então entra o Judá. E o que o Judá propõe é pura contabilidade macabra. É o capitalismo na sua versão mais desalmada possível. Ele olha para os irmãos e diz algo como: qual é a vantagem financeira de matarmos o nosso irmão de graça? Se a gente esconder o corpo, não ganha nada. Frieza pura. Total. Ele olha para aquela caravana de mercadores chegando no horizonte e não vê salvação. Ele vê lucro. E a barganha que eles fazem revela ainda mais o desprezo por ele. Exatamente. Eles vendem o próprio sangue por 20 ciclos de prata. O texto do Hernandes faz questão de pontuar a economia da época, né? O preço de mercado para um escravo adulto e saudável era de 30 ciclos. Eles liquidaram o irmão, fizeram um saldão, venderam o menino abaixo da tabela simplesmente para se livrarem do problema rápido e, de quebra, colocarem algumas moedas no bolso. Eles queriam resolver logo. Sim, e não há intervenção divina nessa ganância. É o ser humano tratando outro ser humano como mercadoria barata, descartável. É tráfico de pessoas movido a ódio e a cifrões. Eu concordo que o cálculo financeiro do Judá é abjeto. 20 ciclos é literalmente adicionar um insulto financeiro à injúria física, mas é exatamente no meio desse mercado de escravos nojento que a evidência da soberania se torna indiscutível. Você foca na venda em si, mas eu peço que você olhe para o relógio dessa venda. Pro relógio? O timing de toda essa cena é de uma precisão cirúrgica, é quase assustadora. Mas por que o timing anularia a motivação corrupta do Judá? Não anula a motivação corrupta de jeito nenhum, mas prova que a motivação corrupta dele foi envelopada por um propósito superior que não falha. Vamos olhar as engrenagens dessa cena. Como você mesma disse, o Rúben que queria salvar o José está ausente naquele exato segundo. Se os ismaelitas passassem, 2 horas depois, o Rúben teria voltado e devolvido o menino para o pai. E isso seria o fim da trama no Egito. Exato. Se o José volta para os braços do pai, o projeto histórico de Deus de levar o líder para o Egito seria abortado ali na raiz. Outro detalhe temporal. A caravana passa instantes antes que os outros irmãos pudessem perder a paciência de vez e simplesmente apedrejá-lo. É um resgate disfarçado de sequestro na sua visão, então. Sim, é bem isso. E pensa no aspecto geográfico dessa providência toda. Pode parecer oportunismo cego para os irmãos, mas para onde essa caravana específica está indo? Aqueles mercadores poderiam ter desviado a rota para a Síria ou para a Babilônia. Mas foram para o sul. Foram descendo pela antiquíssima rota comercial de Dotã, direto para o coração do Egito. E quando chegam no mercado de escravos do império mais poderoso do planeta, eles não vendem o José para um fazendeiro qualquer ou para um pedreiro lá no interior do país. Eles vendem um menino exatamente para Potifar, o comandante da Guarda Imperial. Que era o centro nervoso do poder. Sim, é como se, num mundo corporativo moderno, um conselho de diretores tentasse destruir a carreira de um jovem estagiário envejado, demitindo ele injustamente. E aí, no dia seguinte, por causa dessa exata demissão, ele fosse contratado diretamente pelo CEO da maior empresa concorrente e mais tarde virasse o dono de tudo. A liberdade impulsionada pelo ódio de Judá operou milimetricamente dentro dos limites do decreto divino. Eu entendo o seu ponto. A precisão de rota de Dotã até a casa de Potifar é um fato literário histórico fascinante. Mas justificar a eficácia dessa, digamos, aquisição corporativa agressiva pela precisão do cronograma não nos liberta do problema ético.
Porque enquanto você vê engrenagens perfeitas rodando em direção ao Palácio do Egito, existe um pai do outro lado dessa transação cujo mundo acabou de desabar. O impacto colateral. A mente. E isso nos leva diretamente ao nosso terceiro ponto central: o custo colateral, o luto do Jacó e a dura ética das consequências na família. O luto do Jacó, sem a menor dúvida, é a parte mais pesada da história inteira. A reação dele, aos 108 anos de idade, ao ver aquela túnica suja de sangue, é de cortar o coração. É de cortar o coração, mas é também um exemplo muito clássico da lei moral que o autor ressalta o tempo todo. Aquilo que você planta, você colhe, inevitavelmente. A semeadora é opcional, mas a colheita ela é obrigatória. Vamos amarrar os pontos de toda a biografia do Jacó aqui? Décadas antes desse evento traumático com o José, o que o Jacó fez? O episódio da bênção. Isso. Ele entrou na tenda do próprio pai, Isaque, que era um homem velho e cego, e o enganou. E como ele enganou o pai? Usando peles de cabrito para simular os pelos do seu irmão Esaú, e aí roubou a bênção familiar. Ele mentiu com a ajuda de um animal morto. E a história se repete agora com uma ironia bem cruel. Cruel e perfeitamente simétrica, né? Agora, a justiça poética ou a consequência lógica dessa disfunção geracional que ele nunca tratou bate direto na sua própria porta. Os filhos do Jacó pegam a tão odiada túnica colorida, abatem um bode, mergulham a roupa no sangue e mentem para o pai idoso. Eles destroem o pai com o mesmíssimo expediente que o pai usou para destruir o avô deles. Um ciclo fechado de enganos. O Jacó é esmagado pelo peso dos próprios métodos sendo aplicados contra ele. E a frieza dos filhos chega ao fundo do poço emocional ali. Depois de figurativamente assassinarem o irmão no coração do Jacó, eles se levantam juntos para tentar consolar o pai. É um teatro de hipocrisia macabra. Consolo falso. Falsíssimo. Eles são como o assassino que vai enxugar as lágrimas da viúva no funeral da vítima. Eles preferiram ver o pai rasgar as roupas, vestir pano de saco e entrar numa depressão paralisante por 22 anos a simplesmente admitir a própria culpa. A agência humana, sabe, as mentiras que a gente conta deixam feridas que duram décadas. Eu não posso discordar de você sobre a densidade desse trauma de forma alguma. É sufocante de ler. O silêncio covarde e cúmplice dos irmãos ali cobrou um pedágio emocional incalculável. De certa forma, como o próprio material sugere em algumas partes, embora o José estivesse fisicamente escravizado no Egito, eram os irmãos que viviam presos num calabouço psicológico. Com certeza, o trauma afetou todos eles. Foi uma paralisia familiar. Foi. O peso daquela mentira acorrentou esses homens por 22 anos. Eles deviam pular a cada som de passos esperando que a justiça os alcançasse. Mas, eu preciso fazer um contraponto teológico e analítico fundamental aqui também. Manda. O texto bíblico e a exposição do Hernandes subordinam, em última instância, toda essa lei de causa e efeito moral a uma tese muito, mas muito maior. O clímax dessa história está lá na frente, em Gênesis 50, verso 20, quando José, já sendo governador, olha para os irmãos apavorados e diz aquela famosa frase: "Vocês planejaram o mal contra mim, porém Deus o transformou em bem." A virada de chave do perdão. Isso. E o luto incontrolável do Jacó, por mais verdadeiro e trágico que tenha sido para ele, foi um parênteses histórico estritamente necessário. O coração dele teve que ser rasgado e enganado naquele momento para o plano mestre não ser interrompido. Olha, chamar 22 anos de uma tristeza que faz um homem desejar a morte de um parênteses estritamente necessário exige muito, mas muito mesmo da nossa capacidade de aceitar essa noção de justiça, não acha? Como é que você explica isso para o pai que está chorando, abraçado a um pedaço de pano manchado? Eu sei. É impossível de explicar no calor do luto. Não tem como. E é aí que reside o mistério doloroso da soberania. Exige uma confiança que está léguas de distância da nossa percepção imediata da dor. Mas pensa bem na lógica fria da sobrevivência. Se o Jacó soubesse da verdade logo no início, ele faria qualquer coisa, ele moveria exércitos para buscar o José de volta. Ele não deixaria o filho lá de jeito nenhum.
E se o José voltasse, ele não seria o administrador no Egito quando os 7 anos de fome global atingissem a terra. A linhagem da aliança de Abraão, de Isaque e do próprio Jacó teria simplesmente perecido de inanição no deserto de Canaã. A família inteira teria morrido de fome. Deus poupou a vida deles no longo prazo, permitindo uma dor que foi excruciante no curto prazo. Olha, é uma lógica inegavelmente sólida do ponto de vista da preservação da espécie, da continuidade da nação, entende? Mas no microcosmo do ser humano, do indivíduo ali sofrendo, é de uma dureza ímpar. Verdade. O que nos leva à nossa reflexão final após passarmos por todos esses pormenores cruéis e divinos do texto. À medida que a gente amarra as nossas análises aqui, eu mantenho firme a minha posição de que a verdadeira beleza, uma beleza que é profunda e majestosa da história de José, é que a promessa sempre vence o caos. Nós vimos hoje que absolutamente nada conseguiu anular o cumprimento da aliança abraâmica. Nenhuma conspiração regada à inveja lá no campo, nenhum poço árido, nenhuma transação comercial sórdida por 20 moedas de prata. A mão misteriosa que permitiu a descida vertiginosa do José ao poço é a exata mesma mão que desenhou a ascensão dele ao trono do lado do faraó. Da minha parte, consolidando a minha perspectiva, eu mantenho que o poder reflexivo mais urgente que a gente pode tirar deste texto de Hernandes Dias Lopes é o alerta vívido e bem severo contra a disfunção familiar. A narrativa nos ensina que a graça de Deus, por mais ampla e salvífica que ela seja, ela não funciona como uma borracha mágica que apaga a dor imediata das nossas irresponsabilidades. As marcas ficam, né? Ficam. O terror que o José sentiu naquele buraco sem luz foi real. As lágrimas que o Jacó derramou acreditando que uma fera tinha rasgado o menino dele também foram reais. E aquelas 2 décadas de culpa corrosiva destruindo a mente dos irmãos não foram só uma ilusão para cumprir tabela. O recado é muito claro. As escolhas morais que a gente faz machucam de verdade pessoas reais e nós respondemos por elas no final. Sabe, no fim das contas, a grande maestria desse material que a gente estudou hoje é nos colocar diante de um paradoxo que é quase insolúvel. A história de José nos impede de escolher aquele caminho fácil de interpretação. Você não pode ter a salvação gloriosa no Egito sem antes passar por toda a brutalidade desumana da cisterna em Dotã. Elas andam juntas. Sim, as 2 realidades não apenas coexistem, elas dependem uma da outra para o desfecho acontecer de fato. O autor nos força a segurar firmemente as 2 pontas dessa corda, a mais absoluta soberania divina orquestrando a história global e a mais absoluta responsabilidade humana pelos crimes que são cometidos nesse caminho. E a gente mal arranhou a superfície da vida dele aqui, convenhamos. Ainda tem muita intriga diplomática, as tentações lá na casa de Potifar e a solidão profunda da prisão egípcia para colocar essas 2 realidades sobre um teste de estresse ainda mais extremo. Com certeza, ainda tem muito assunto lá. Sendo assim, o livro deixa para nós aquela pergunta incômoda. Será que a gente consegue viver com a tensão dessas 2 verdades tão entrelaçadas? A resposta para essa pergunta tão profunda depende de como cada um de nós lê os avessos da nossa própria história. Fica aí a reflexão para você que acompanhou a nossa análise. Obrigado por dedicar seu tempo ao aprofundamento das ideias aqui com a gente e até a próxima discussão.